Bom, galera, esse daqui é o último tema, né, dentro de contabilidade de custos que a gente vai ver aqui para a Cefaz do Mato Grosso, né? Esse é um tema bem interessante porque ele é um tema curto, né, e com alguns exercícios a gente já consegue matar aí praticamente todo o conteúdo, né? Ele não é um tema difícil, mas ele é um tema que exige um pouco de exercício para a gente fixar os conceitos que a gente vai ver aqui, tá bom? Então vamos lá. O título dessa aula é Sistemas de Acumulação de Custos. Então vamos lá. Como que funciona o sistema de acumulação de custos? Tá, num processo produtivo, a gente basicamente pode ter um processo produtivo por ordem ou um processo produtivo por processo, né? O que isso quer dizer? No processo produtivo por ordem, a gente vai ter um objeto de custeio que é a própria ordem de produção. Então imagina, por exemplo, que eu tenho uma produção que ela só inicia quando eu tenho uma ordem de serviço, por exemplo, né? Qual que é o meu objeto de custeio nesse processo por ordem? É a própria ordem de produção. E ela vai gerar para a gente uma apuração do custo baseado na ordem, ou seja, conforme tem ordem de produção, eu tenho uma apuração de custo. No sistema de acumulação de custos por processo, né, o que é o meu objeto de custeio são as etapas do processo produtivo. Então, eu vou até destacar isso aqui para ficar bem claro para a gente qual que é essa diferenciação aqui. Ó. Aqui no sistema de acumulação de custos por processo, eu tenho etapas do processo produtivo. Aqui, né, no sistema de acumulação de custos por ordem, eu tenho apenas a ordem de serviço. Vê que num processo produtivo eu posso ter várias e várias etapas, né, diferente do processo por ordem, que eu vou ter apenas uma ordem de serviço para iniciar aquele processo. O processo produtivo ele já é um pouco mais complexo, né? A gente tem mais nuances ali. E né, no sistema de acumulação de custos por processo, a gente tem a apuração do custo da produção no mês. Basicamente é o que a gente estava fazendo, né, quando a gente fazia ali o custo de produção do período, custo dos produtos vendidos, custos dos produtos acabados. Agora a gente vai ver um pouco mais em detalhe isso daqui, né, apuração do custo e resultado também. Tá, vamos lá. Produção por ordem. Ocorre quando a empresa produz atendendo às encomendas dos clientes, ou então produz também para venda posterior, mas de acordo com determinações internas especiais, não de forma contínua. Esse é o principal ponto. Se é uma produção por ordem, ele não é feito de forma contínua. Né? Ele é feito apenas quando há a indicação de uma ordem ali para que essa produção se inicie, perdão. Um exemplo, indústrias pesadas, fabricantes de equipamentos especiais, algumas indústrias de imóveis, etc. Né? Engenharia civil também, né? Faz parte desse tipo de exemplo de produção por ordem. Né? Imagina ali uma construtora que ela não fica ali construindo sem ter ali um projeto, né? já pré-determinado, uma ordem para que aquele projeto saia do papel, financiamento, uma série de coisas. Né? Então vamos lá. Produção por ordem ainda, né? Danificações de materiais. No caso de perdas normais, há dois procedimentos que podem ser utilizados. Vamos lá. Perda normal. Se a gente voltar lá na base da nossa disciplina, a gente vai ver que essas perdas normais elas são consideradas custos da produção do período, diferente das perdas anormais que vão ser consideradas como despesas do período. Né? Então aqui, quando a gente fala de produção por ordem, a gente tem basicamente dois tipos de procedimento. Uma, apropriação à ordem, né, em que ela está sendo elaborada. Essa alocação direta à ordem ela é útil para se conhecer efetivamente o resultado de cada uma dessas ordens. Então imagina, eu tive uma perda de, sei lá, de 10% numa ordem de serviço. Eu aproprio aquela ordem, né, essa perda como um custo de produção daquela ordem. Eu consigo saber de maneira mais minuciosa o quanto custou de fato aquela ordem para mim. Ou eu posso também fazer uma alocação da perda aos custos indiretos. E aí eu vou pegar, por exemplo, eu pego ali 10% de uma ordem. Eu tive três ordens, ordem A, B e C. Pego 10% da ordem A, que foi perdida, e vou alocar todos os custos indiretos. E vou ratear a toda a produção do período. Essa é uma outra forma da gente fazer esse rateio, né, das perdas ali normais. Né? Vamos frisar, a gente está falando aqui sempre das perdas normais. Então vamos lá, continuando. Produção por ordem ainda. Encomendas de longo prazo de duração. Tá, vamos lá. Como que funciona isso? A regra geral é que os custos fiquem acumulados numa conta, ocorrendo a sua transferência resultado apenas por ocasião da entrega.
Ou seja, eu só contabilizo os custos no resultado quando eu efetivamente entreguei. Vê que é a mesma lógica, né, do CMV, só efetivamente quando eu vendi aquele produto, né, é que eu efetivamente vou colocar ali a reconhecer esse custo como uma despesa do período. A diferença é que aqui eu estou falando de produção por ordem. Quando eu falava do CMV, vou até colocar aqui com uma canetinha vermelha para destacar, ó, quando eu falava do CMV lá atrás, no início da disciplina, eu estava tratando de uma produção por processo e não por ordem. Tá? Eu só não utilizava esse termo processo antes. Por que por processo? Porque ela não tinha relação com uma determinada ordem para eu começar a produzir. Eu sempre estava produzindo de forma contínua. Só que aqui, né, quando eu falo da produção por ordem, imagina que, por exemplo, eu tive uma ordem de serviço, né, eu tenho um longo prazo de execução, às vezes a construção ali de um navio, por exemplo, vai demorar ali 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos ou mais, né? Então, quando que eu vou reconhecer o custo no meu resultado? Apenas por ocasião da entrega. Isso é muito importante. Perfeito? Só quando eu entrego que efetivamente eu reconheço. Antes disso, eu vou ter esses custos em uma conta separada. Beleza? Então vamos lá. Este procedimento deve ser observado sempre que possível, ou seja, pode acontecer um momento que esse procedimento não seja possível? Pode, mas sempre que possível, a regra é essa daqui. Então vamos lá. Quando uma empresa trabalha por ordens ou encomendas de longa duração, né, que são mais de um ano, né, importante entender que longa duração é mais de um ano, pode ser necessária alguma alteração, né, alteração nesse processo que a gente está falando aqui. Às vezes você não vai conseguir fazer exatamente dessa forma, apesar dessa forma ser a regra. A apropriação do resultado ela deve ser reconhecida proporcionalmente, essa palavra é muito importante, à produção executada. Por que eu estou destacando essas duas palavras aqui? A apuração do resultado deve ser reconhecida proporcionalmente à produção executada. Pelo seguinte, na hora que a gente estiver resolvendo exercícios, esse critério de proporcionalidade ele vai ser cobrado da gente. Então a gente precisa entender que eu só aproprio no resultado aquilo que efetivamente incorreu de custo e sempre de forma proporcional. A gente vai ver de uma forma mais clara nos próximos slides aqui. Né? Então vamos lá. O que isso quer dizer? Uma parte da receita é reconhecida em cada período com a respectiva apropriação dos custos, ainda que a ordem não esteja concluída. Olha que interessante. A ordem não foi concluída, mas eu já vou reconhecendo parte dos custos de forma proporcional à parte dessas receitas, parte das receitas de forma proporcional à parte dos custos, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar nessa proporcionalidade que a gente estava falando. Ó, tudo isso daqui ainda é produção por ordem, eu não estou falando de produção por processo. Vamos lá, como que funciona os critérios de proporcionalidade? Bom, de antemão eu vou adiantar que existem diversos critérios de proporcionalidade. A gente vai abordar aqui dois que são os mais utilizados. Né? Mas como a produção por ordem ela é um pouco mais complexa, né? Em relação à produção por processo, a gente vai ver que a gente poderia ter muitos e muitos critérios aqui para fazer essa proporcionalidade, mas a gente vai abordar aqui os dois principais e é o que interessa para a gente nos critérios relacionados à prova, beleza? Então vamos lá. Ó, nesse critério, proporcionalidade aqui por custo total. Ó. Nesse critério, a empresa apura o valor do custo já incorrido em relação ao custo total e calcula a receita usando o mesmo percentual. Olha que interessante. Então vamos lá. Eu pego o custo que já incorreu em relação ao custo total e eu vou usar esse mesmo percentual para calcular a receita. Exemplo, eu tenho 100 mil de custo e ali eu tenho 50 mil já incorrido. E 50 mil de 100 mil é igual a 50%, perfeito? Então, se eu tive um custo incorrido de 50%, eu vou reconhecer uma receita de 50% do meu contrato. A gente vai ver isso de forma mais detalhada agora aqui mais para frente. Então, vamos lá. Ó, um exemplo. Uma empresa tem uma estimativa de um custo total de 100 mil. Beleza? É até o valor que eu tinha utilizado agora, por exemplo, para uma encomenda. E contrata por 120 mil. Quando a gente vê esse termo aqui, contrata por 120 mil, quer dizer que ela firmou um contrato no valor de 120 mil. Ou seja, custo, vamos lá, eu tenho aqui um custo de 100 mil e eu tenho um contrato que eu firmei de 120 mil. No primeiro ano, incorre um custo total de 10 mil. Beleza. O que a faz apropriar 12 mil de receita. Qual que é a lógica aqui? Eu peguei os 10 mil, né? Dividi por 100 mil para saber qual que é a razão entre esses dois valores. Eu vou chegar numa razão aqui de 10%. Ou eu poderia colocar aqui 0,1, beleza? E da mesma forma eu vou fazer então com a minha receita. Eu vou pegar aqui 0,1, multiplicar por 12 mil
12 mil, não, perdão, né? 120 mil. 120 mil. E o montante total reconhecido como receita vai ser de 12 mil. Beleza? O que é isso daqui? Isso aqui é a proporcionalidade do custo total. Eu peguei o custo total, peguei a proporcionalidade do que já tinha sido incorrido dentro do critério de um ano e reconheci aqui a mesma proporcionalidade, ou seja, 10% do meu valor aqui de 120 mil, que seria a minha receita, beleza? Então vamos lá. Vamos descendo aqui para o próximo slide. Pronto. Ó, proporcionalidade do custo de conversão. Essa daqui é uma outra forma de fazer a proporcionalidade dos custos na produção por ordem. Vamos lá, o que diz esse critério aqui? Ó? Os custos de transformação ou custos de conversão, o que eles são? Eles são a soma de todos os custos de produção, exceto, e aqui entra o importante, né? Exceto os relativos a matérias-primas, ou seja, custos de conversão e de transformação são todos os custos, exceto os relativos a matérias-primas ou outros materiais, né, que possam ser adquiridos sem nenhuma modificação. Que tipo de material poderia ser esse? Imagina uma embalagem que eu já compro pronta. Então eu vou lá, produzo o meu produto, só que a embalagem não sou eu quem produz, eu já compro essa embalagem pronta e só coloco o produto, né, já finalizado dentro dessa embalagem. Isso aqui seria um custo que não seria reconhecido como um custo de transformação ou custo de conversão, beleza? Então vamos lá. O custo total ele não representa exatamente o esforço realizado pela empresa, pois inclui itens comprados prontos de terceiros. Essa é a grande lógica, né, da proporcionalidade do custo de conversão. Por quê? Considera-se que aquele custo que não é de transformação, ou seja, não é um custo de conversão, ele não foi um esforço despendido pela empresa, né? E faz todo sentido. Imagina que eu comprei ali, né, como um exemplo, uma embalagem para eu colocar o meu produto acabado. E se eu de fato não produzir aquela embalagem, eu não posso considerar a produção daquela embalagem como um custo da minha empresa. No final, vai constar como um custo do meu produto, porque parte do custo do meu produto foi a aquisição da embalagem, mas de fato não foi um esforço despendido pela empresa, beleza? Então vamos lá. Assim, por esse critério, a empresa apropria a receita de acordo ao custo de conversão ocorrido. Lembra que no critério anterior era o custo total, agora é só o custo de conversão, beleza? Então vamos lá. Ó, produção por ordem, proporcionalidade do custo de conversão. Um exemplo para a gente fixar aqui. Ó, eu tenho aqui uma empresa, tem uma estimativa no custo total de 100 mil, né, o mesmo valor do exemplo anterior, para uma encomenda e a contrata por 120 mil. Ou seja, firmou um contrato para receber 120 mil de uma encomenda que custou para ele 100 mil. Ó, dentro do valor de 100 mil de custos, tem 50 mil de matéria-prima e outros materiais adquiridos prontos, beleza? Ou seja, se 50 mil de 100 mil já são, né, matéria-prima e materiais adquiridos prontos, que a gente pode chamar também de custos primários, o restante, 50 mil, são custos de conversão. Então vamos lá, como que ficaria esse procedimento? Ó, proporcionalidade dos custos de conversão, vou ter aqui, ó, custo total previsto, 100 mil, beleza? Agora, materiais adquiridos prontos e matéria-prima, 50 mil. Se eu fizer essa subtração, eu vou chegar num montante, aqui, vou até mudar a cor da caneta, de 50 mil, beleza? Agora, a gente vai lá para a apuração da receita. Como que vai ficar? Eu vou reconhecer só os custos de conversão. Olha que interessante aqui, que eu não reconheço o custo total. Na receita, como que eu vou fazer? Eu vou fazer de forma proporcional, só que não ao custo total e sim ao custo de conversão. Olha lá, receita prevista, 120 mil. Parcela para pagamento de materiais adquiridos, 50 mil, né, que são a matéria-prima e os materiais adquiridos prontos. O que sobrou aqui? Né? Se eu fizer essa subtração, eu vou chegar nesse montante total de 70 mil. Agora, se eu pegar essa receita, né, ajustada aqui de 70 mil e dividir pelo custo de conversão, né, que são 50 mil, eu pego a relação entre eles. Então, essa relação se deu no montante de 1,4, né, ou 140%. Ou seja, a minha receita, aquilo que eu vou reconhecer como receita do período, ele é 140% do meu custo. Se eu tivesse reconhecido, por exemplo, 100 mil ao invés de 50 mil aqui, eu teria que reconhecer aqui 140 mil de receita, entendeu? Sempre essa relação de 1,4 ou de 140%. Então, concluindo aqui, dessa forma, em cada mês a empresa irá apurar a receita de 140% do custo de conversão mais os materiais utilizados, beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Produção contínua. Agora a gente sai da produção por ordem e a gente vai entrar na produção contínua. Vamos lá. Ocorre quando a empresa fabrica produtos iguais de forma contínua.
Exemplo, produção de refrigerantes, sabão em pó, margarina, etc. Toda essa parte produtiva que a gente tem aí mais comum, né, de materiais menores, com menos complexidades, né? A gente vai no mercado, tudo ali é produção contínua, né? Se a gente vai numa loja de roupa, tudo ali também é produção contínua. Ó, vamos lá, o que que diz aqui? Ó? Na produção contínua, os custos são acumulados em contas representativas das diversas linhas de produção. Ou seja, eu posso ter várias contas, né, para apropriar as várias linhas de produção que eu posso ter ali. Tais contas são encerradas sempre ao fim de cada período, mês, semana, trimestre, ano, conforme o período mínimo contábil de custos da empresa. Era o que a gente vinha fazendo até o momento. Daí que a gente vai chegar exatamente naquele ponto da apuração, né, dos custos de produção do período. Lembra quando a gente tinha ali o estoque de matéria-prima? Então, o que a gente tinha? Estoque inicial mais entradas. Né? Conforme a gente tinha saída das matérias-primas, essa saída ela vai entrar bem aqui, ó. Ela entra aqui no meu estoque de produtos em elaboração. Isso tudo que a gente fez até agora era produção contínua. Então a gente teria aqui, né, aquela parte da apuração, né, dos custos de produção do período e assim por diante, aqui a saída no final, né, lembrando que aqui a saída do estoque de produtos em elaboração vai ser a entrada, né, do meu estoque de produtos acabados e a saída aqui ele vai ser o meu CMV. Mas isso aqui tudo a gente já viu lá no início da disciplina. Então a gente estava sempre tratando de produção contínua. Então vamos lá. Continuando aqui, a produção contínua ocorre quando diversos produtos resultam da mesma matéria-prima. Por exemplo, produção de gasolina, querosene, diesel, emulsão asfáltica, tudo parte do petróleo. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de confecção de roupa, né, tudo vai partir ali do tecido, das linhas, ou seja, uma mesma matéria-prima dá origem a vários e vários produtos. Né? Então, continuando. Essa situação em que uma mesma matéria-prima dá origem a vários produtos cria três conceitos diferentes para a gente dentro da contabilidade de custos. Primeiro, o conceito de coproduto. Né? O que é aqui o coproduto? Coprodutos são os próprios produtos principais. Né? Eles são os produtos principais. Só que eles são assim chamados porque eles nascem de uma mesma matéria-prima. No exemplo que a gente dava ali, né, da parte do asfalto, da querosene, do combustível, tudo partindo da mesma matéria-prima que é petróleo. São coprodutos do petróleo. Para a contabilidade de custos, quando a gente estava ali fazendo aquelas simulações, os exercícios, né, apurando os custos do período, a gente poderia dizer que a gente estava apurando custos de coprodutos, ou seja, são todos coprodutos que partem né, de uma mesma matéria-prima. Né? E mais importante aqui, eles respondem pelo faturamento da empresa. Todo o faturamento da empresa vem dos coprodutos, perfeito? Além dos coprodutos, a gente tem também os subprodutos. O que são os subprodutos? Eles são aqueles itens que surgem de forma normal durante o processo de produção e possuem algum mercado de venda, possuem mercado de venda relativamente estável, beleza? Tanto no que diz respeito à existência de compradores quanto ao preço. São itens que têm a comercialização tão normal quanto os produtos da empresa, mas que representam porção ínfima do faturamento total. Então vamos lá. Qual que é a diferença então do coproduto para o subproduto? O coproduto ele é considerado o produto principal da empresa. Já o subproduto não. Ele surge de forma normal durante o processo de produção. E ainda possui até um mercado estável para venda, porém ele representa uma porção ínfima do faturamento. Já o coproduto, né, diferente do subproduto, ele responde por todo o faturamento da empresa, beleza? Eu poderia ter, por exemplo, ali, imagina uma empresa de imóveis que utiliza, por exemplo, o subproduto serragem para vender, comercializar depois. Ele é um subproduto, ele representa uma porção ínfima do faturamento da empresa, já que a porção principal é toda da confecção dos móveis, né? Da venda desses móveis. E ele tem até um certo mercado, um mercado estável, ele tem um preço no mercado, mas ele não pode ser considerado um coproduto, porque ele representa uma porção ínfima do faturamento total da empresa, beleza? Então vamos lá. Um outro ponto sobre o subproduto. Como sua participação nas receitas da empresa ela é pequena, os subprodutos não são considerados produtos propriamente ditos. Só vamos destacar isso aqui, ó. Subprodutos não são considerados produtos propriamente ditos, beleza? Do contrário, eles precisariam receber parte dos custos de produção. E aqui está a grande sacada. Por que subproduto não é considerado produto? Porque ele não recebe o custo de produção do período. Em função né, da sua pouca importância, é preferível não atribuir custos aos subprodutos. Isso poderia causar ali, né, numa empresa, algumas distorções, né,
relacionadas à apuração desses custos, né? E um ponto bem importante, como eles não recebem, né, esses custos de produção do período, toda venda aí de subproduto ele vai ser considerado ali como uma redução dos custos, beleza? Vamos lá, sucatas, que é o terceiro conceito que surge aqui, né, dessa produção contínua. São aqueles itens cuja venda é esporádica e realizada por valor não previsível, em data em que surgem na produção. Por isso, não recebem custos e não aparecem como estoque da empresa, mesmo que existam em quantidade razoável. Ou seja, não é a quantidade que determina se um item vai ser sucata ou não. O que determina se um item vai ser sucata ou não, ó, é a venda esporádica, ou seja, ele não tem um mercado ali pungente, né, um mercado ali ativo, né? Ele é realizado por um valor não previsível, ou seja, eu também não tenho um preço de mercado já estabelecido para essa sucata, né? E por conta disso ele não recebe os custos e não aparecem como estoque da empresa, beleza? Então vamos lá, continuando. Então aqui, ó, mais pontos importantes aqui para a gente diferenciar esses três. Coprodutos são considerados como qualquer produto da empresa e recebem custos e ficam no estoque. É o que a gente estava tratando durante toda a contabilidade de custos. Tudo era coproduto, perfeito? Subprodutos não recebem custos, vou destacar isso aqui até de canetinha vermelha, ó, não recebem custos, e a receita originária da sua venda ela é considerada uma redução do custo do período. Olha que interessante, eu tenho uma redução do custo do período resultante da venda de subprodutos. Né? Caberia até uma questão aqui teórica, né, conceitual, né, dentre quais dos itens abaixo são considerados, quando vendidos, uma redução do custo do período. Aí coproduto, subproduto, sucata, seria bem interessante. Então vamos lá. Sucatas não recebem custos. Sua venda é esporádica e o procedimento mais usual é registrar como outras receitas o preço de comercialização, beleza? Então lembra que a gente falava ali que na DRE a gente tem as receitas operacionais, né? Quando a gente falava ali até do GAU, né? Do grau de alavancagem operacional, em algumas questões que cobravam isso, e a gente tem algumas receitas não operacionais. Sucatas, por exemplo, seriam receitas não operacionais. Então vamos lá, continuando aqui. Ó, disso tudo que a gente viu, a gente vai destacar esse esquema aqui extremamente importante. Professor, sistemas de acumulação de custos. Se eu precisar levar alguma coisa disso aqui para a prova, que eu não posso esquecer, é esse esquema aqui que a gente tem. O que a gente tem aqui? Tratando-se da produção conjunta. O que eu tenho? Eu tenho o coproduto, eu tenho o subproduto e eu tenho a sucata. A diferença entre os três, o coproduto é o produto principal e ele recebe custos normalmente. Subproduto, né, ele tem um mercado para venda e que é relativamente estável, porém ele não recebe os custos do período. E já a sucata, a venda é esporádica e ela é realizada por valor não previsível, não recebe custos e o valor da venda é considerado como outras receitas. Tá, então vamos lá, continuando, né? O que a gente tem aqui na produção conjunta e nos custos conjuntos? A gente tem, assim como a gente tinha na produção por ordem, uma forma de apropriar esses custos na produção. E aqui a gente vai ter algumas características um pouco diferentes do que a gente viu na produção por ordem, que vão merecer um pouco da nossa atenção aqui, beleza? Então vamos lá. O que diz aqui nesse ponto? Ó, os gastos na produção contínua são acumulados por período para apropriação às unidades feitas. Vamos lá, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai pegar um exemplo. Vamos supor que um único produto seja elaborado e os seguintes dados sejam disponíveis. Vamos lá, custo da produção do período, considerando custos diretos e indiretos no montante de 100 mil. Unidades produzidas, 200 mil unidades iniciadas e acabadas no período. Qual que seria o custo unitário, então, nessa situação? Eu vou pegar os 100 mil e vou dividir pelas 200 mil unidades, né? Bem simples de fazer. Então, 100 mil, que é o custo total, considerando direto e indireto, dividido pelas unidades produzidas. Ó, nessa situação aqui, todas as unidades foram concluídas e receberam os devidos custos. Tá, mas a gente vai continuar aqui com o nosso exemplo. Tá, continuando com o nosso exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. A gente teve um custo de produção do período de 107.800 e um total de unidades iniciadas de 230. Agora surge uma informação nova aqui para a gente. Eu tenho unidades acabadas, no montante total de 210, e unidades que ainda encontram-se em elaboração, né, no fim desse segundo período, que são 20 unidades. Ou seja, das 230, que eu iniciei, 210 eu terminei e 20 ainda estão em elaboração. Agora, a terceira informação importante.
Dessas 20 unidades, né, que estão em elaboração, elas possuem um grau de acabamento já de 50%, ou seja, das unidades que ainda estão em elaboração, elas já estão 50% terminadas, né? Ou seja, cada uma delas recebeu metade de todo o processo necessário para a sua conclusão. Então vamos lá. Para calcular o custo médio por unidade, não podemos dividir os 107.800, que é o custo total, por 210, que é o custo dos produtos produzidos, né, até o momento, e nem por 230, que é a unidade total. Por quê? Porque eu tenho ainda 20 unidades que estão em produção, e dessas 20, né, que estão em produção, elas já estão 50% terminadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um conceito chamado de equivalente de produção. Isso daqui é muito importante porque boa parte das questões que vão envolver sistemas de custeio, falando de produção contínua, vão cobrar da gente esse conceito de equivalente de produção. E como que funciona? Tá, vamos lá. A gente tem aqui 210 unidades acabadas, né? O que representa para a gente 210, perfeito? Só que a gente tem 20 unidades que estão 50% acabadas. Se a gente multiplicar esse valor aqui de 20 vezes 50%, a gente vai chegar a um equivalente de produção de 10 unidades acabadas. Beleza? Então, produção equivalente total. São os 210 que eu já terminei, mais os 10 que são o equivalente de produção acabada, e eu vou chegar no montante de 220 unidades acabadas, né? Utilizando, logicamente, o meu equivalente de produção. Tá, então, concluindo, o que a gente vai ter aqui? 20% de unidades 50% acabadas equivalem a 10 unidades 100% acabadas. Assim, o custo médio de 107.800 será dividido por 220 unidades. Lembra, 210 acabados mais 10 que são equivalentes de produção. O que a gente vai ter como resultado aqui dessa equação é um montante de R$ 490 por unidade. Então, a gente poderia fazer uma distribuição do custo total, que se daria na seguinte proporção. 107.800 é o custo total, são 210 produtos acabados por 490 a unidade, a gente vai ter um resultado 102.900. A gente tem uma produção e elaboração de 20 unidades, mas dessas 20 elas só estão 50% completas, né? Então 20 unidades vezes meio vezes 490 é igual a 4.900. Ou eu poderia pegar aqui, ó, de forma direta, ao invés de fazer aqui 20, né, vezes meio e depois vezes o montante do custo unitário, eu posso pegar 10, que é o meu equivalente de produção, né, que eu já encontrei aqui nos slides anteriores, e multiplicar por 490, que vai dar o mesmo resultado. Eu falo isso porque numa questão de prova é muito mais rápido fazer dessa forma aqui do que fazer dessa forma aqui, beleza? Então tá. Então vamos lá. 102.900 mais 4.900 vão dar os exatos 107.800. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios sobre esse tema aqui. A gente vai ver que ele é mais simples do que parece. Basicamente, o que é importante? Trazer ali com a gente os conceitos de coproduto, subproduto e sucata, porque isso daí pode ser cobrado em prova, né? É muito comum ser cobrado em questões teóricas, e a forma de apropriar os custos, tanto na produção por ordem, como na produção contínua. Beleza, pessoal? Um abraço.